defesa, defesa de tese do aluno Luiz Felipe Adame Lucato, do Programa de Pós-Graduação de Oftalmologia e Ciências Visuais da Universidade Federal de São Paulo. Os membros titulares são o professor Michel Eide Fara Neto, que é professor associado e livre-docente do departamento da Unifesp, professora doutora Marina Rosenblatt, que é pesquisadora do departamento de oftalmologia da Unifesp, professor Laurentino Bicas Neto, que é professor do departamento de oftalmologia da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, e o professor Flávio Atanásio de Rezende, que é professor associado do departamento de oftalmologia da Universidade Pontifícia Católica do Rio de Janeiro. Os membros suplentes são o professor Leandro Cabral Zacarias, que é professor do Departamento de Oftalmologia da USP, e o professor Renato Magalhães Passos, que é coordenador do setor de retina do Instituto da Visão. A gente inicia a sessão dando a palavra para o candidato, que tem 35 minutos para apresentar a sua tese. Eduardo, uma pequena pergunta só. A ordem de arguição qual será? A ordem de arguição, para conhecimento de todos, será primeiro o doutor Flávio Atanásio de Rezende, depois o professor Laurentino Bicas, depois a professora Marina Rosenblatt e, por último, o professor Michel Eide Fará. Bom dia a todos, então. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui hoje participando desse dia tão especial para mim. Agradecer aos membros da banca, professor Dr. Michel Fará, doutora Marina Rosenblatt, doutor Flávio Rezende, Laurentino Bicas, Renato Passos e Leandro Zacarias. E eu queria agradecer também, especialmente a doutora Sung, que estava na minha qualificação, que contribuiu tanto para que essa tese ficasse melhor e mais robusta para ser apresentada aqui hoje. Eu sou Felipe Lucato, vou apresentar minha tese de doutorado em pós-graduação em oftalmologia e ciências visuais da Universidade Federal de São Paulo, com o título Novas ferramentas de ensino cirúrgico à distância em retina. Muito obrigado também pelo Dr. Eduardo Rodrigues, pela coragem, pela disponibilidade de me ajudar nesse tema desafiador, e ao orientador Luiz Henrique Lima. Bom, nos últimos anos, o ensino médico cirúrgico ele tem passado por diversas transformações. Quando a gente fala de ensino cirúrgico, normalmente a gente pensa no método tradicional de adquirir habilidades cirúrgicas, conhecido como aprendizado halstediano, que envolve a observação do procedimento e treinamento gradual da técnica. Nesse método tradicional, o mentor e o aluno eles estão no mesmo local, no mesmo espaço físico, e o aluno aprende a fazer os passos mais simples, depois gradualmente os passos mais complexos, mas sempre em contato direto com o mentor ali no mesmo local. Entretanto, no ambiente de crescentes inovações tecnológicas, algumas barreiras ao ensino cirúrgico podem ser listadas, por exemplo, restrições de tempo, as demandas administrativas que visam otimizar o tempo do centro cirúrgico, por exemplo, né? Muitas vezes o centro cirúrgico precisa de volume cirúrgico para otimizar custos. Isso dificulta parar e ter calma na hora de orientar um aluno. Barreiras geográficas, o cirurgião está num local remoto e ele precisa se deslocar para aprender alguma coisa nova. Falta de acesso a mentores qualificados. Às vezes você quer aprender uma técnica nova, mas, por exemplo, ninguém faz ela aqui no Brasil ainda. Além do surgimento constante de novas técnicas cirúrgicas. Isso tudo gera uma série de obstáculos ao aprendizado cirúrgico, especialmente quando saímos de um ambiente acadêmico, de formação, e pensamos em educação médica continuada. É mais difícil ainda para o cirurgião que já saiu da universidade se manter atualizado com novos conhecimentos na sua área o tempo todo, ao longo de toda a sua carreira. Então, por exemplo, só dentro da especialidade de retina, nos últimos anos, o cirurgião precisa estar atualizado com todos esses assuntos novos. São avanços desses últimos anos que impactam na maneira que o cirurgião trabalha no seu dia a dia e que tem que se tornar algo familiar para ele, para não ficar desatualizado. Sistemas novos de visualização, ACT intraoperatório, cirurgia endoscópica, vários avanços vão surgindo e devagar vão aumentando suas indicações e sua aplicabilidade no dia a dia.
A pandemia, em 2020, impactou e muito o ensino, isso em qualquer nível, desde a pré-escola até a educação terciária. Isso certamente catalisou a transformação e o desenvolvimento digital. O e-learning foi implementado no currículo das instituições de ensino superior, desenvolvendo atividades síncronas, onde os alunos podiam participar em tempo real, tirar dúvida, ou mesmo atividades assíncronas, onde ele podia tomar as rédeas ali do horário, né, do melhor momento que ele ia participar daquela atividade, do melhor momento que ele ia assistir àquela aula. E isso ajudou e muito na distribuição do conteúdo teórico. E foi adotado de maneira rápida na maioria das instituições de ensino. Entretanto, as atividades práticas, clínicas e as atividades cirúrgicas, com contato direto do aluno com o paciente ou para o cirurgião, sofreram um impacto enorme nessa época. A acessibilidade global da internet, ela redefiniu como acessamos as informações, né? E as mídias sociais são ferramentas eletrônicas que permitem que os usuários criem e compartilhem informações, interajam, tenham uma comunicação dinâmica. Inclusive, o conectivismo é uma teoria contemporânea de educação que valoriza a aquisição e manutenção do fluxo de conhecimento por meio de redes e conexões feitas com o uso da tecnologia. E nessa teoria, as mídias sociais elas se tornam ferramentas importantes para os cirurgiões, uma vez que a mídia ela é usada não só como conteúdo educacional, mas ao mesmo tempo uma ferramenta de engajamento cognitivo. Ela serve um pouco como um entretenimento também. A disponibilidade e a conveniência desse tipo de conteúdo é uma grande vantagem, são grandes vantagens, uma vez que é possível acessar as informações em dispositivos com acesso à internet em qualquer lugar, em qualquer momento. A flexibilidade e a constante atualização que esses conteúdos online são propagados fazem com que as gerações mais novas, as gerações atuais, elas busquem esse formato muitas vezes, e às vezes até ao invés de publicação em livro ou em conteúdo didático tradicional. Além disso, a ferramenta de e-learning, ela permite um estudo autodirigido. Os aprendizes podem personalizar a experiência educacional de acordo com as suas necessidades, selecionando não só o método que ele quer aprender, mas também a fonte da informação. Antigamente, a gente tinha informação no livro ou no paper, e só dentro da universidade você aprendia com o seu professor. Hoje em dia, você consegue escolher qual é o seu gap de conhecimento e qual a área que você quer melhorar, e de onde vem a fonte da informação. Se você quer uma plataforma digital online da Índia, ou se quer fazer um curso sei lá, na Universidade de Kentucky, você escolhe da onde vai vir a informação. Essas são as possíveis ferramentas de e-learning disponíveis para o ensino cirúrgico em oftalmologia. Nós temos ferramentas simples e já de uso diário na nossa prática, como, por exemplo, webinars, vídeos cirúrgicos em plataformas online, ou simplesmente um grupo fechado de mídias sociais, como o WhatsApp, por exemplo, que ajuda tanto a conectar cirurgiões de diferentes partes do mundo para tirar dúvidas em tempo real, para discutir casos e para discutir informações relevantes dentro das nossas áreas. Podcasts que geram conteúdos úteis e distribuídos em forma também de entretenimento. Você consegue ouvir no carro, no trânsito, consegue ouvir na academia. Aulas online disponibilizadas por diversos sites de sociedades médicas ou universidades. Tem várias universidades com cursos gratuitos e tudo mais. Mas tem também ferramentas complexas e bem valiosas que usam realidade virtual, realidade aumentada, simuladores, que ajudam no treinamento cirúrgico e na aquisição de novas habilidades. Aqui, como exemplo, um simulador cirúrgico EISE da VR Medic, que pode ser usado para o treinamento de cirurgias vitreoretinianas e também para cirurgias do segmento anterior. Esse é o Fidelis VR da Alcon, que é equipado com um dispositivo com tela que o cirurgião em treinamento coloca na cabeça e que cobre os olhos para simular um centro cirúrgico virtual. Então, vamos falar sobre quais foram os objetivos dessa tese. O primeiro objetivo foi identificar como os cirurgiões em retina, em diferentes estágios de carreira, avaliam a utilidade e a qualidade dos vídeos cirúrgicos atualmente disponíveis em canais de retina do YouTube. O segundo objetivo foi identificar e interpretar como os cirurgiões vitreoretinianos e alunos em cursos de especialização, os fellows, usam esses vídeos cirúrgicos disponíveis em redes sociais como uma ferramenta complementar de aprendizado, ou para melhorar, para rever, ou para atualizar suas habilidades, considerando também diferentes níveis de expertise. E o terceiro foi comparar
o uso da mentoria cirúrgica à distância, né, a telementoria, com a mentoria presencial, como uma ferramenta complementar para o treinamento de de cirurgiões em diferentes níveis de expertise, e uma técnica de fixação escleral que usa uma lente intraocular de 4 ápticos e suturas de politetrafluoretileno, usando um sistema de visualização em 3D. Então, esses 3 objetivos foram abordados por 3 estudos diferentes, que foram publicados em revistas indexadas e compilados nessa tese de doutorado. O primeiro paper foi publicado no International Journal of Retina and Vitreous. O segundo, esse survey, foi publicado no Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. E, por fim, esse estudo foi publicado na PLOS ONE em dezembro de 2023. Vamos detalhar, eu vou apresentar primeiro os resultados desse artigo com o título Avaliação da qualidade e utilidade dos vídeos cirúrgicos vitreoretinianos no YouTube. O objetivo desse estudo foi avaliar a utilidade e a qualidade dos vídeos cirúrgicos postados nos principais canais de retina educacionais na plataforma YouTube, em diferentes estágios de carreira, e avaliar o quanto os passos demonstrados nos vídeos de vitrectomia estavam de acordo com os parâmetros de uma escala do Case Eye Institute's Indice 2 for Skills Assessment, a escala SAVITS, e eu já vou explicar isso aqui um pouquinho melhor. Então, esse foi um estudo transversal em que o formulário online foi enviado para fellows e especialistas de retina via Google Forms. A gente fez uma busca dos canais no YouTube e usamos critérios de inclusão e de exclusão para esses canais. Esses critérios, eles visavam remover canais voltados para marketing, voltados para informações para pacientes. A gente queria canais que tivessem a função de serem educacionais. Então, 5 vídeos mais visualizados de 9 canais de retina educacionais que entravam nesses critérios foram selecionados. Portanto, eram 45 vídeos de 9 canais, e a gente randomizou 10 vídeos para cada participante assistir e graduar. Então, cada participante desse estudo assistiu uma seleção diferente, randomizada de vídeos. Essa tabela resume os dados obtidos para o estudo, foi idade, país, o tempo de carreira dos participantes. Os participantes, eles graduavam a qualidade das imagens em ruim, moderada e boa, e a utilidade era graduada numa escala de Likert de 1 a 5. E, além disso, eles tinham que colocar a cada vídeo assistido se eles tinham aprendido algo novo, sim ou não, e se eles tinham identificado alguma coisa que eles julgavam como inapropriado ou controverso nesses vídeos, sim e não também. A gente não tem na literatura um formulário validado especificamente para avaliar vídeos de retina, por isso que nos vídeos de vitrectomia a gente usou a escala SAVITS, que é uma escala usada em ensino para avaliar se o cirurgião em treinamento ele está seguindo de maneira adequada o passo a passo da vitrectomia. Então, o participante assistia os vídeos que tinham vitrectomia e colocava lá se o passo cirúrgico da SAVITS tinha sido demonstrado ou não. E se essa demonstração era somente parcial ou se ela tinha sido mostrada de maneira clara. Ou, às vezes, ele podia colocar também quando não se aplicava ao assunto, né? Por exemplo, não foi mostrada a colocação dos trocáteres, ou foi mostrado parcialmente se ele checou a infusão antes de ligar. Dos 9 canais selecionados, 3 eram da Europa, 2 da América do Norte, 2 da Ásia, 1 da América Latina, 1 da Oceania, mostrando que esses canais educacionais têm uma representatividade mundial. Nesse gráfico, nós vemos tópicos mais abordados dos vídeos, com destaque para os vídeos de descolamento de retina regmatogênico, buraco macular e fixação de lentes intraoculares. Dos 75 cirurgiões convidados para esse estudo, 54 corresponderam ao questionário, sendo 39 homens e 15 mulheres. A idade média dos participantes foi de 35 anos, que variou de 27 a 51 anos de idade, e a duração média da carreira dessa amostra foi de 6,81 anos, variando de 0 a 25 anos de carreira. E para análise dos dados, os cirurgiões foram classificados por tempo de carreira como fellows, de 0 a 3 anos, cirurgiões jovens, de 4 a 10 anos, e cirurgiões sêniores com mais de 10 anos de carreira. A amostra incluiu quase 39% de fellows, 39% de cirurgiões jovens e um pouco mais de 22% de cirurgiões sêniores. E a gente incluiu também participantes de 12 países diferentes, mas 78% deles era da América Latina, daqui da América Latina. Sobre a avaliação da qualidade
nos resultados desse estudo. A qualidade das imagens ela foi avaliada em ruim, moderada e boa, dando notas 0, 1 e 2. E a qualidade média geral do estudo dos vídeos foi 1,57, com desvio padrão de 0,61. Dentre os vídeos analisados, 63% foi classificado como boa qualidade, somente 6% teve classificação como qualidade ruim das imagens. E entre os grupos não teve uma diferença estatisticamente significante na avaliação da qualidade. Então, independente do tempo de carreira, a avaliação da qualidade geral do vídeo, das imagens, não teve uma percepção diferente. E quanto à utilidade dos vídeos, o estudo encontrou um resultado estatisticamente significante entre os grupos. A escala utilizada foi a de Likert, de 1 a 5, e a média de utilidade do vídeo foi de 3,83, mais ou menos 1,16. Os fellows deram uma nota de utilidade de 3,99 de média, cirurgiões jovens de 3,87 e os cirurgiões sêniores de 3,47. E foi observado então, esse resultado teve um resultado estatisticamente significante, então, foi mais útil para os cirurgiões mais jovens, né? E foi observada uma correlação entre a qualidade e a utilidade dos vídeos também, com P menor que 0,05. Mas não foi observada uma relação nem da qualidade, nem da utilidade desses vídeos com número de visualizações no YouTube, mostrando que um vídeo pode ser muito visualizado e não ter qualidade, ou ao contrário, ele pode ser um vídeo classificado como uma boa qualidade, mas não ter muita visualização, a gente não encontrou relação com o número de views. Sobre análise de conteúdo educacional, aqui tem resultados interessantes também. Em 29,6% das avaliações, os cirurgiões relataram que aprenderam algo novo assistindo esse vídeo. E entre os fellows houve uma diferença que foi estatisticamente significante também, mas note que mesmo em cirurgiões sêniores, eles indicavam que aprendiam algo novo nos vídeos em 19,17% das avaliações. Quanto à presença de conteúdo educacional controverso ou inadequado, em média, em um terço dos vídeos, os cirurgiões reportaram algum tipo de conteúdo que eles julgavam como inapropriado ou controverso. E não houve uma diferença estatisticamente significante. Teve uma diferença numérica, mas não estatisticamente significante entre o tempo de carreira, mostrando que a percepção de que tem alguma coisa não muito legal ou inadequada naquele vídeo foi semelhante, independente do tempo de carreira. Na avaliação da escala CEVITS, foram avaliados 39 vídeos sobre cirurgias de vitrectomia entre os 45 que foram selecionados. Os itens da escala CEVITS que mais foram mostrados, ou parcialmente ou claramente, com maior frequência, estava relacionado à vitrectomia do core e troca fluido A. E os itens mostrados com menor frequência nos vídeos referiam à verificação da linha de infusão, que estava ausente em mais de 80% dos vídeos, e ao preenchimento da linha de infusão com fluido. Então, aqui na conclusão, na discussão desse artigo, a gente colocou que os vídeos de cirurgia vitreoretiniana no YouTube, como ferramenta educacional complementar, têm qualidade aceitável e é útil em qualquer fase de carreira, sendo mais útil para os cirurgiões mais jovens. Mas a gente pondera e discute nesse paper que seria interessante que as sociedades de retina formulassem diretrizes ou guidelines de como reportar adequadamente um vídeo cirúrgico de retina, o que se espera de um vídeo cirúrgico de retina na hora de reportar, para tentar aprimorar o valor educativo dos vídeos postados, uma vez que não existe um controle. Qualquer pessoa pode postar o vídeo da maneira que ele quer, não existe uma curadoria desses vídeos cirúrgicos em plataformas digitais. Esse é o nosso segundo paper com o título Uso de vídeos cirúrgicos em mídias sociais entre cirurgiões de retina, resultados de um survey com especialistas em retina. O objetivo aqui era avaliar como os cirurgiões de retina em diferentes estágios de carreira usam vídeos disponíveis nas mídias sociais e como ferramenta complementar de aprendizagem também. No primeiro paper que eu apresentei, a gente avaliou os vídeos, a qualidade e a utilidade dos vídeos. Aqui a gente quer saber sobre comportamento dos cirurgiões, como os cirurgiões usam esses vídeos, né? Nessa pesquisa transversal, um survey online foi enviado para especialistas e cirurgiões de retina em treinamento. Após seguir os guidelines de como fazer um survey de maneira adequada, a gente chegou num questionário que tinha 4 dados demográficos e 11 questões sobre atitudes dos participantes em relação ao uso de vídeos cirúrgicos em mídias sociais como ferramenta complementar de ensino. Nós enviamos o survey para 806 pessoas e tivemos uma taxa de resposta de 32%, que é próximo do que é esperado para um survey, que é quase
30% de acordo com a literatura. A média de idade do participante foi de 41 anos, variando de 27 a 75 anos, e essa é a distribuição do tempo de carreira dessa amostra. 54% tinha mais de 10 anos de carreira, 17% tinha entre 4 e 10 anos de carreira e 29% tinha menos de 3 anos de carreira. Aqui a gente vê que 98,84% dos participantes referiram já ter usado vídeos cirúrgicos online em mídias sociais, como ferramenta complementar de ensino. Somente 3 participantes dessa amostra disseram que nunca tinham acessado vídeos dessas fontes. Não houve diferença entre os grupos por tempo de carreira nesses dados. E o YouTube, com 91%, foi a fonte mais comum de vídeos. E, na sequência, em segundo lugar, os websites de sociedades médicas, como a Braves, como a ESRS, o Retina, etc. E da amostra, somente 11% dos participantes relataram acesso a conteúdos de vídeos cirúrgicos pagos. Essa tabela 1 mostra uma diferença significativa entre as fontes de acesso e os grupos com base no tempo de carreira. Cirurgiões com menos de 3 anos de carreira, eles assistem mais vídeos no YouTube, comparado a cirurgiões sêniores. E, por outro lado, os sites de sociedades médicas, eles foram mais acessados por cirurgiões sêniores, comparados com cirurgiões em treinamento. E os cirurgiões sêniores também assistiram menos vídeos no Instagram do que nos outros grupos. Quanto à frequência de acesso, os participantes acessavam vídeos semanalmente, em 50% dos casos, 50% da amostra, e aproximadamente 15% da amostra falava que acessava vídeos cirúrgicos disponíveis em plataformas de redes sociais todos os dias. Nessa tabela, a gente vê também que 86,82% dos cirurgiões relataram que usavam esses vídeos, que já tinham usado esses vídeos para se preparar para uma cirurgia. E essa frequência aumenta ainda para 94,67% nos cirurgiões jovens, e esse resultado também tem uma diferença estatisticamente significante quando comparada com os seniors. E quanto à preferência de fonte para se preparar para uma cirurgia, 50% da amostra respondeu que preferia, como primeira escolha, assistir um vídeo cirúrgico em rede social, comparado com consultar colegas, ou ler papers, ou ler livros de referência, mostrando que é uma fonte acessível e que as pessoas buscam isso ali, às vezes para ver como é uma cirurgia que não está muito bem habituado, ou para relembrar alguma coisa, né? Os tópicos cirúrgicos de maior interesse foram descolamento de retina, fixação de lentes intraoculares e buracos maculares, também, parecido com outro estudo, e endoftalmite e hemorragia vítrea foram os tópicos de menor interesse. E quanto às características dos vídeos, o que os cirurgiões dão mais valores? Eles dão mais valor para a qualidade de imagem, e a segunda característica mais valorizada é a presença de dicas, de tips and tricks nos vídeos, né? Mostrando também a importância deles como um entretenimento, né? De como uma coisa que você assiste e uma informação que vem fácil, você absorve ela de maneira fácil. Por fim, avaliando a utilidade também, numa escala de Likert de 1 a 5, essas são as notas, e houve uma diferença estatisticamente significante entre os seniors e os outros 2 grupos, mostrando que a utilidade dos vídeos foi considerada maior para os cirurgiões mais jovens também. Na discussão desse survey, a gente colocou que o uso de vídeos cirúrgicos é utilizado amplamente por cirurgiões de retina, independente do tempo de carreira. Isso já é uma realidade, as pessoas usam isso como uma forma complementar, independente do nível de especialização, e ele tem uma utilidade percebida principalmente para os cirurgiões mais jovens. E esse é o nosso terceiro paper dessa tese, telementoria versus mentoria presencial no treinamento de cirurgias de fixação de lentes intraoculares, fixação escleral. O objetivo aqui foi comparar a mentoria cirúrgica à distância, que é a telementoria, com a mentoria presencial tradicional, e uma técnica de fixação que usa uma lente de 4 ápticos e suturas de politetrafluoretileno, usando um sistema de visualização em 3D. Esse foi um ensaio clínico randomizado em 2 braços, cego, e a gente incluiu 132 participantes compostos por especialistas já cirurgiões de retina ou de segmento anterior, fellows e residentes em oftalmologia, sem experiência com essa técnica de fixação escleral. A gente usou o sistema de visualização em 3D Ingenuity da Alcon
para o treinamento e usou um modelo de olho chamado Simulai. O treinamento era exatamente igual nos dois grupos. Então, no grupo presencial, o mentor, que eu fiz a mentoria de todos os casos desse paper, estava na mesma sala, usando óculos em 3D ali no Ingenuity e explicando o passo a passo para o participante. De maneira que o mentor não interferia com o procedimento em si, ele não podia tocar os instrumentos ou pegar na mão do aluno para explicar, mas ele ficava lado a lado ali, tendo exatamente a mesma visualização da tela do aluno, explicando passo a passo. No grupo da telementoria era exatamente igual, mas como é que a gente fez? A gente, com uma placa de captura, a gente pegou a imagem do Ingenuity e jogou para um computador que estava do lado do aluno. Desse computador, a gente transferia as imagens via teleconferência, via Zoom, para um outro computador em outra sala. Então, o mentor estava numa sala ao lado, assistindo o procedimento, assistindo ali no computador dele a tela do Ingenuity e aqui não em 3D, e sim sem óculos 3D, usando a visualização do computador direto, mas se comunicando em tempo real com a pessoa que estava na outra sala operando. A pessoa que estava na outra sala tinha a imagem do mentor e o áudio. Então, em tempo real, ele conseguia se comunicar e ver o mentor para tirar dúvidas e tudo mais. Aqui é uma foto da mentoria presencial. Você nota que eu estou do lado da pessoa, a gente está com o Ingenuity e operando, e eu estou explicando passo a passo para ela ali no Simulai. E aqui um vídeo da telementoria, mostrando que eu estou em outra sala, assistindo o procedimento ali do meu computador, e o cirurgião em treinamento, ele pode me ver, ele pode se comunicar e tirar dúvidas, eu explico o passo a passo da técnica para ele, estando em outro local, estando de maneira remota. Essas cirurgias eram gravadas e editadas sem o áudio, e a gente colocou 9 etapas desse procedimento para serem avaliadas e pontuadas, e essa pontuação era feita por 2 cirurgiões independentes, experientes na técnica e mascarados. Quem estava graduando não sabia se o aluno foi orientado presencialmente ou se ele foi teleorientado. E aqui, foto dos 9 passos. Por exemplo, o passo A ali é a marcação dos pontos de fixação 180 graus um do outro. O passo B era a marcação do local das esclerotomias. O passo C, incisão craniana. D, passar a sutura sem cruzar os fios, e assim vai. A gente criou essa rúbrica que o cirurgião independente seguia para graduar esses 9 passos, dando notas de 1 a 3. Ele tinha explicações específicas para quando ele deveria dar nota 1, quando ele deveria dar nota 2, ou quando ele deveria dar nota 3 em cada um desses 9 passos. E esse vídeo mostra um trecho do procedimento gravado, e é isso aqui que o cirurgião independente assistia, sem áudio, para poder avaliar os 9 passos e para graduar o procedimento. A soma dos scores dessa rúbrica ele formava o Global Score do procedimento, que foi analisado como o desfecho primário, em conjunto com tempo cirúrgico em segundos e o índice de falha cirúrgica. E a gente considerou falha cirúrgica nesse estudo tanto um erro de transmissão de imagens ou do áudio que não permitissem o término da mentoria, quando tinha algum problema na internet ou na conexão, alguma coisa desse tipo, e também quando o cirurgião não era capaz de terminar um passo ou não era capaz de fazer sozinho a técnica, ou quando ele tinha algum dano na lente, alguma perda de sutura, deslocamento da lente para o vítreo, isso eram considerados taxas de insucesso, de falha cirúrgica. Resultados desse estudo: 55% dos participantes eram homens, a média de idade era de 33,9 anos, variando de 26 a 56 anos. O tempo médio de carreira foi de 7,19 anos, variando de 0 a 30 anos de carreira. 44% dos participantes eram já especialistas ou de retina ou de segmento anterior, 39% ainda fellow e 17% residente de oftalmologia. Nessa tabela, nós vemos que a taxa de concordância entre os avaliadores independentes foi maior que 80% em todos os 9 passos da rúbrica, mas o passo 7 e o passo 9 foram excluídos da análise, um porque não teve variação e o outro porque não era um passo reprodutível no Simulai. Então, sepultar o ponto no final da cirurgia é um passo essencial,
mas no simular não dava para fazer muito bem, é por isso que a gente decidiu remover isso da amostra. O estudo mostrou falta de evidências de diferença entre os grupos na análise dos 3 desfechos primários que a gente colocou, com P maior que 0,05 e um effect size abaixo de 0,2. Portanto, a gente não encontrou diferença estatística entre o Global Score, entre o tempo cirúrgico e o índice de falha cirúrgica, comparando a mentoria tradicional com a telementoria. Somente um participante da mentoria presencial teve falha e foi relacionada ao dano na lente. No grupo da telementoria, 3 participantes falharam, 2 também porque danificaram a lente e 1 porque teve uma falha técnica. Mas isso não teve resultado, foi numericamente diferente, mas não teve resultado estatisticamente diferente. Aqui, as figuras A e B, a gente tem exemplo de participantes que perderam pontos no score por manipular indevidamente o áptico da lente. A gente colocou que quando o cirurgião pegava no áptico com uma pinça, ele perdia ponto naquele passo, porque ele podia inadvertidamente quebrar ou rasgar o áptico. E ali no B, o participante entrou com a pinça dentro do áptico, isso perdia ponto também. E nas letras C e D, por exemplo, a gente está mostrando participantes que danificaram a lente e aqui foi considerado falha cirúrgica. Um rasgou um dos ápticos e o outro, a lente mesmo ficou danificada e dobrada ali dentro do olho, na letra D. E o resultado mais interessante desse paper é a análise de que o estudo mostrou que o efeito do desfecho primário pode estar relacionado a tempo de carreira. Os participantes com mais de 13 anos de carreira tiveram piores resultados no Global Score no grupo da telementoria comparado à mentoria presencial. Então, se a gente comparar os 2 métodos de mentoria, no geral, eles não foi encontrado diferenças. Mas quando a gente colocou por tempo de carreira, os participantes acima de 13 anos de carreira começaram a apresentar resultados piores no Global Score, comparados com quem foi orientado presencialmente. Em conclusão, a telementoria é uma ferramenta que pode ser encorajada para quebrar barreiras geográficas de acesso ao ensino cirúrgico. No estudo, mostrou falta de evidência de diferenças entre os grupos de uma maneira geral, mas com piores resultados nos cirurgiões mais experientes para o grupo da telementoria. E mais estudos são necessários para explorar o impacto da telementoria em outros tipos de cirurgia oftalmológica. Eu vou fazer um apanhado das conclusões aqui dessa tese para a gente poder discutir as perspectivas futuras relacionadas aos tópicos dessa tese também. Então, no estudo 1, a gente viu que a qualidade geral dos vídeos atualmente disponíveis nos canais de retina educacionais do YouTube são boas e que a percepção dos cirurgiões é de que esses vídeos são úteis em qualquer fase da carreira, principalmente para o cirurgião mais jovem. Mas a gente acha que para diminuir a chance da distribuição de conteúdo inadequado, uma vez que a distribuição não é regulamentada e a curadoria desses vídeos é algo muito difícil de alcançar, de fazer, a gente acha que as sociedades médicas devem discutir diretrizes, guidelines, ideais de como reportar adequadamente o vídeo cirúrgico de retina adequadamente, porque as sociedades tenham isso como um guia. E isso já foi feito em outras sociedades médicas, por exemplo, a de laparoscopia, há alguns anos já publicou um guideline de como reportar um vídeo de laparoscopia. No estudo 2, a gente teve o objetivo de identificar o comportamento dos cirurgiões em diferentes fases de carreira, se eles costumam usar vídeos cirúrgicos disponíveis em redes sociais e como eles usam esses vídeos. E a gente viu que vídeos cirúrgicos como ferramenta complementar no ensino cirúrgico é amplamente utilizado, independente do estágio de carreira. Mais uma vez, é claro, com destaque para os mais jovens. E as fontes normalmente são fontes gratuitas e facilmente acessíveis. Além disso, um detalhe importante é até a preferência que existe uma tendência das pessoas até preferirem esse método como a primeira busca na hora de se preparar para uma cirurgia. Vídeos cirúrgicos é uma forma de ilustrar, é como se fosse um desenho, uma ilustração, né? Então, talvez por isso essa busca como primeira escolha. No terceiro estudo, a gente destaca nas conclusões que a telementoria pode ser uma ferramenta útil para quebrar a barreira geográfica de ensino cirúrgico e que, nesse estudo, para essa técnica, teve resultados gerais comparáveis com a mentoria presencial. O estudo ainda conclui que
pode existir barreira para cirurgiões mais experientes com o método da telementoria. E o que a gente pode trazer de perspectivas futuras, então, para a discussão desse tema dessa tese? Em primeiro lugar, a gente tem que saber que ferramentas de e-learning já foram incorporadas ao ensino cirúrgico em várias áreas médicas e que vídeos cirúrgicos online são amplamente utilizados e percebidos como uma ferramenta útil para os cirurgiões de retina, seja para aprender técnica nova, ou para relembrar algum detalhe de uma técnica, ou para simplesmente ser usado como entretenimento para assistir soluções diferentes, métodos diferentes de operar, de colegas da nossa área. A gente tem, obviamente, um desafio acadêmico futuro de tentar aumentar o valor educacional desses vídeos. Isso é um trabalho que as sociedades médicas devem se preocupar e discutir com brevidade, uma vez que qualquer um posta conteúdo online. Como é que a gente pode guiar e como é que a gente pode informar as pessoas para que elas façam algo que tenha valor educacional? A gente não tem essa resposta na tese, mas é algo que a gente deve buscar no futuro próximo. Sobre telementoria, o objetivo foi testar um método, um modelo de treinamento à distância. A gente não sabe se esse é o melhor modelo. E mostrando que ela pode funcionar, a gente abriu uma porta para estudos, para continuar estudando nessa área, esse assunto na oftalmologia. A gente já tem tecnologia suficiente para fazer um modelo melhor que esse, para criar regras de como isso deve funcionar, né? Em primeiro lugar, será que isso funciona para cirurgia de retina, para outros tipos de cirurgia de retina, ou para cirurgias de outras áreas da oftalmologia? Funciona em diferentes distâncias, né? Funciona numa cirurgia real? Qual que é o melhor modelo de comunicação entre o cirurgião principal e o mentor? Quais são os desafios éticos? Quais são as leis que devem ser regulamentadas para isso realmente funcionar? Então, a partir dessa tese, eu espero que um leque de dúvidas tenha sido aberto e para que pesquisadores possam aprimorar as ferramentas que surgem, melhorar a qualidade. Só falando de uma coincidência, em 16 de fevereiro, algumas semanas atrás, a NASA mostrou sucesso num projeto em que cirurgiões aqui na Terra usaram um robô para operar no espaço, um modelo cirúrgico. Obviamente não foi feito em seres humanos, mas eles criaram um modelo. Então, à distância, o cirurgião daqui conseguiu ter sucesso. Foram 6 cirurgiões, eles conseguiram operar com um delay aceitável de 0,8 segundos. E então, só mostrando que a tecnologia a gente já tem, a gente só precisa estudar os métodos e a melhor maneira de fazer isso. Eu queria agradecer muito a algumas pessoas, especialmente aqui. Eu queria agradecer Juliana Prazeres, minha esposa, por todo o apoio durante todo o meu doutorado e também pela fase que eu estava mais perdido na mudança que eu precisei fazer de direção na tese. Ela e o Emerson Badaró foram as pessoas que me mostraram o caminho e onde que eu podia estudar, já que é um assunto que eu gosto, né? Essa questão dos vídeos cirúrgicos, de ferramentas de e-learning, de ensino médico no geral, e voltado muito para a cirurgia. Queria agradecer a Vanessa Toscano, que acreditou no projeto, e sem ela não teria conseguido fazer esse projeto da telementoria, que foi algo muito legal, 132 participantes, foi um trabalho imenso, e sem ela não teria conseguido. Ao Gabriel Castilho, que me ajudou em todos os papers aí, na construção deles, na concepção de ideia, na escrita, e a todo mundo que participou dos 3, né? Aqueles que perderam um pouquinho do tempo para responder um questionário, para avaliar 10 vídeos cirúrgicos, que toparam ir lá treinar a técnica no modelinho de olho. Agradecer também a Joelma aí, que durante todo esse período da tese ajudou a gente a vencer os desafios do doutorado. E é isso. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Agora a gente vai começar a fase de arguição. Cada examinador tem 30 minutos para perguntas, e incluindo as respostas. E cada examinador pode escolher se as respostas são todas juntas no final ou uma cada vez, tá? Começando do professor Flávio Atanásio de Rezendes, por favor. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, desculpa aí, gente, eu estou quase embarcando aqui, então vai ser rápido.
O Felipe facilitou as coisas porque é um trabalho bem bacana, tem bastante, bem poucos comentários. A gente já trabalhou junto em algumas coisas de e-learning, e ele hoje em dia é um dos grupos que tem maior impacto de e-learning no Brasil. Então, na realidade, eu tenho mais que aprender com ele do que vice-versa. Eu estando fora, eu tenho um interesse enorme de participar de e-learning para o Brasil. Comecei um projeto o ano passado e o grupo do Felipe tem me ajudado bastante a tentar implementar alguma coisa que eu acho que talvez seja um adicional aí, que o melhor, a melhor maneira de utilizar o e-learning é com a combinação com o presencial. Então, eu acho que isso é a experiência que tô tendo com a fundação que eu criei é exatamente isso. Então, eu tenho uma boa parte de e-learning e tem uma parte presencial que os estudantes vêm aqui, vai lá em Montreal, ou eu vou para o Brasil e opero com eles. Então, tem algumas coisas que dá completamente para fazer e-learning e tem outras coisas que são insubstituíveis no presencial, sendo o presencial no lugar do cirurgião e principalmente o presencial no lugar do aluno. Então, esse é um projeto que a gente colocou como inovador em relação a isso, né? Eu tenho a oportunidade de ter licença em 2 países, então dá para a gente fazer isso. Então, eu acho que essa tese ela é o pontapé inicial para coisas de, né, potencial impacto. Eu acho que os comentários finais, eu acho que é o principal, que estabelecer normas para que esses vídeos consigam ter uma importância maior. Eu vou explicar, eu acho talvez é, o maior ponto aí de comentário, talvez que pudesse ser um pouco mais facilitado, eu tive que fazer o download do paper para pegar no suplemento a lista dos vídeos que foram utilizados. Então, isso não estava na tese. Então, eu fui lá, catei os vídeos, assisti os vídeos para ver qual era o impacto, qual era a correlação. Então, uma das coisas assim, não teve uma correlação do impacto com os likes, né? Quem é que foi que deu os likes? É like de quem é novo ou é like quem é mais antigo? Então, não teve view e like, não teve correlação de qual foi o impacto nas pessoas que participaram do estudo, tá? Então, isso é uma coisa que eu sei que é difícil de você corrigir isso, mas é meio que uma falha. Então, por exemplo, o que teve o maior view foi o maior de todos, é o que ranqueou o maior de todos. Eu assisti, eu falei, meu Deus do céu. Estão aprendendo com isso aí, que é o descolamento de retina, que é uma coisa que deveria ser muito fácil, o que tinha tantos erros, né? O vídeo era bem feito, vídeo ótimo, sabe? O cara narrava super bem, tinha texto, tinha narração, tinha tudo. Então, essa classificação toda aí, ele ranqueava o melhor. Mas a qualidade da informação era horrível. Então, o aluno, então, por isso que de vez em quando o cara, o mais graduado, fala assim, pô, isso não vale nada. E o menos graduado, isso foi ótimo, aprendi muito. Entendeu? Então, a combinação do e-learning com né, o presencial, seja no lugar do instrutor ou no próprio lugar, eu acho que é o caminho aí que a gente, de repente, pode até desbravar junto aí. Acho que coisas nesse painel aí todo mundo tem como contribuir. Mas, de uma maneira geral, pô, parabéns. Eu sinto honrado de ter sido convidado. Desculpa aí o mau jeito de estar viajando, mas obrigado aí. Por mim já está aprovado, eu vou ter que pegar o voo aqui agora. Fala aí os seus comentários, por favor. Eu vou comentando a cada um, então, né, professor? Uhum. Eu concordo, Flávio, concordo e tive essa percepção também, né? Porque a gente criou um método de, bom, quais serão os vídeos que serão avaliados desses 9 canais que a gente conseguiu, nos critérios de inclusão, classificar como educacional. Então, a gente tirou canais que eram voltados para a informação do paciente, o que é floater, como é a cirurgia, a gente tirou. A gente, de uma maneira geral,
as pessoas que assistem dão views, eu acredito que ela é segmentada porque as pessoas não gostam de ver cirurgia oftalmológica se não são oftalmologistas, né? Na maioria das vezes, é claro que vai ter uma vez ou outra um paciente que está passando pelo problema, vai fazer a busca no YouTube e vai assistir como é a cirurgia e pode interagir. Mas isso é um resultado interessante do estudo, saber que aquele número de visualizações ou aquele vídeo que vai aparecer para você ali, nem sempre ele vai ter a qualidade. É um grande problema, né? Na verdade, assim, vídeos cirúrgicos Deixa eu só disponíveis. perguntar uma coisa. Como é que você escolheu esses cirurgiões? Porque de todos os cirurgiões, só o Maniche que é um cara mais conhecido. Os outros caras eram assim, sabe? Então são os influencers de YouTube, e isso é um perigo, cara. A gente colocou critérios pelo. A gente criou critérios de busca na plataforma, e a partir desse critério de busca, ele listou vários canais ali, e desses canais a gente saiu usando os critérios de inclusão e exclusão para selecionar quais que entrariam ou não. E é isso, tem vários cirurgiões. Mas baseado no número de views, não é isso? Baseado no que tinha lá, naquele momento, naquele retrato daquele momento que a gente fez, porque não eram tantos, Entendi. né? Tanto que a gente conseguiu Entendi. selecionar 9. E é o que você falou, Entendi. tem várias pessoas que eram desconhecidas, a representatividade dos canais eram vários locais. Alguns eram voltados para educação, mas não tinham 5 vídeos educacionais, a gente excluiu, então tinha que ter pelo menos 5 vídeos, né? Mas o que a gente quis saber, assim, dessa amostra aqui, dessa fotografia, nesse momento, do que existe no YouTube, vamos tentar colocar em diferentes tempos de carreira os cirurgiões para assistir esses vídeos, eles graduarem para ver se o que está acontecendo, né? Então, a qualidade geral de imagens, eu acho que foi bem avaliada, mas eu acho que tem muito para melhorar, na minha opinião, né? Não é uma qualidade de imagem no geral aceitável, e vai melhorar, porque tem sistemas de visualizações novos e sistemas de filmagem, as pessoas se preocupam cada vez mais em gravar, então acho que a qualidade é uma coisa que vai melhorar com o tempo. E o grande desafio é o conteúdo. Como eu tenho um canal voltado para discussão de casos cirúrgicos, eu recebo muito vídeo, às vezes eu recebo um vídeo que não está editado, para eu contar uma história daquela cirurgia, né? Eu acho que o vídeo cirúrgico editado em 3, 5 minutos, ele mostra alguns pontos. A gente colocou a escala Savitz para mostrar se ele mostrava o passo a passo do que está ali na escala, que é o que, na teoria, a pessoa que está aprendendo a vitrectomia tem que saber que tem que fazer. Só que a minha opinião pessoal é que talvez um vídeo cirúrgico não precisa ter todos os passos da escala Savitz para ter conteúdo. E não diz como fazer o passo, só estar presente no vídeo. Isso, só se estava ali, Não tem não, se estava exatamente. claramente mostrado ou não. O desafio é um desafio grande, porque não é difícil regulamentar. Como é que você vai fazer? Ou você proíbe, né, a norma do CRM falando, ó, tá proibido colocar vídeos cirúrgicos na internet, a não ser em sites de... Isso não é a realidade, eu acho que no mundo todo a gente tem esse tipo de coisa. Mas o que eu posso fazer para que não seja postado, né? Sem que alguém faça curadoria. Então, no meu canal, Juliana, a gente fala, ó, esse aqui não dá para postar, esse vídeo é legal, mas tem um momento que ele faz tal coisa, vamos tirar isso aqui que é muito controverso, a gente simplesmente não posta. Tem um controle, mas o controle é muito pessoal, o controle é da pessoa que está postando ali. Então, isso é uma falha, né? Uma dificuldade dos vídeos cirúrgicos como conteúdo. Se você tivesse uma revista científica que postasse os vídeos, ou que fosse só dentro de um site da sociedade, é a maneira ideal, mas aí diminui muito a busca. Os vídeos que são postados, por exemplo, dentro de plataformas que seria a maneira ideal, ele tira a praticidade de você acessar e de você ter aquilo ali em qualquer momento, né? Então, e não é o que que o pessoal no geral busca. Esses são os grandes desafios. O Instagram tem um negocinho, né, de certificado, né, o usuário que é certificado. Eu acho que deveria ter um esforço conjunto, talvez de sociedade, tipo um Retina World Congress, que é uma coisa que tenta abranger, né, ter um selinho de certificação dos vídeos online. Que você começa a selecionar, o vídeo não é certificado, entendeu? Isso talvez seja uma ideia nesse sentido, né? Talvez a Braves poderia apresentar um projeto para a Retina World Congress, estou dando só um exemplo, mas alguma coisa nesse sentido para que a gente consiga começar a filtrar esse negócio, né? Tem um potencial enorme, mas tem um potencial enorme para os dois lados.
de Com bom e certeza. de ruim, entendeu? Mas, ó, parabéns. A outra... Obrigado. Convido agora o professor Laurentino Bicas, por favor. Me ouvindo bem aí? Bom, parabéns. Achei, não foi nenhuma surpresa, né, ver essa apresentação, porque eu já acompanho há bastante tempo a evolução do Felipe e do site, dos sites agora, né, porque está tendo uma expansão para espanhol e para inglês. E assim, de todos esses aí, o que eu mais vejo qualidade de fato, são os vídeos que o Felipe tem colocado, uma preocupação didática muito grande, uma qualidade de imagens, enfim. Alguns pontos, realmente bastante interessante. Acho que é a quarta tese da Unifesp de telemedicina, de alguma forma, que eu faço parte de banca. Mas o meu trabalho ficou muito mais fácil aí, porque eu achei que a cobertura ah, das vantagens, dos pontos fortes e das limitações já foi bastante colocada. Assim, realmente, uma crítica que eu faria é com relação à escolha dos sites e dos cirurgiões, porque não tendo sido uma escolha balanceada, isso talvez de alguma forma possa ter afetado um pouco a estatística dos resultados, né? A gente viu que tem uma diferença de fato entre os cirurgiões mais experientes ou mais antigos e os cirurgiões mais novos, mais jovens. Aí eu gostaria de fazer nesse sentido a primeira pergunta para o Felipe. Felipe, você acha que essa diferença, essa dificuldade maior, deve ter se dado ao que especificamente? Você acha que foi ao canal, plataforma, foi... O que você localizaria como um diferencial dos mais velhos para os mais novos com relação à performance? Você está perguntando sobre o da telementoria, o terceiro estudo. Por que que Da os... telemetria, eu vou inverter a ordem um pouquinho. Porque houve uma diferença na performance importante. É, O que eu você não, acha que você justificaria isso? eu não sei explicar exatamente, com certeza, o que aconteceu e já refleti bastante sobre isso, né? Eu lembro que quando o estatístico me passou os resultados, ele falou, não, um resultado super interessante. Será que as pessoas com mais tempo de carreira não lidam bem com a tecnologia? Eu não acho que é isso, não. E aí eu fui para a mostra para tentar avaliar se a experiência prévia com o Ingenuity poderia ter relação, se eu deveria avaliar isso. Porque eu falei, será que os cirurgiões mais jovens, que estão em universidades e alguma coisa assim, têm mais contato com o Ingenuity e já sabem usar o Ingenuity melhor do que os cirurgiões mais experientes dessa amostra? Eu achei que talvez pudesse ter relação com o Ingenuity em si, com o sistema de visualização. Eles tiveram pior performance porque não estavam acostumados com aquela... Você, de repente, a primeira vez estava usando o Ingenuity. Mas não, como o estudo foi randomizado e foram 132 participantes, e 66 em cada lado ali, a gente viu que estava pareado. Então, tanto os cirurgiões jovens como os cirurgiões experientes, eles tinham experiências semelhantes e já tinham operado no Ingenuity na grande maioria das vezes. Eu acho que isso não foi o limitador. E refletindo muito e discutindo com a equipe toda que publicou, o que eu acho que pode, e a percepção minha, que como eu era o mentor desses 132 participantes, qual a percepção que eu tinha? Cirurgiões mais experientes saem fazendo. Eles não esperam instruções. Então, quando eu estou com um residente ali do meu lado, ele fica olhando para a minha cara ou fica olhando para o computador e esperando eu avisar ele o que ele precisa fazer. E quando eu aviso, ele prestou atenção, ele vai lá e faz. O cirurgião experiente, ele já sai colocando trocata, ele já sai medindo. E vamos por, ali na rúbrica, a gente colocou, se a pessoa mediu e colocou os pontos de esclerotomia e ficou errado, ficou ruim, ele teve que apagar e fazer de novo, ele perdia ponto. Se ele pegava no áptico, igual eu mostrei ali da lente, que isso pode danificar o áptico da Acros, ele perdia ponto. Então, o fato de não esperar um pouco para receber instruções pode ter interferido no resultado. E, de alguma maneira, eu acho que talvez quando eu estava lado a lado da pessoa, eu conseguia falar melhor para ela, falar, espera um pouquinho, presta atenção aqui que eu vou falar uma coisa. E quando estava à distância, talvez alguma coisa tenha barrado isso. Eu ter explicado um pouquinho melhor antes dela fazer o procedimento. E aí o cirurgião independente que graduou depois, ele não sabia quanto tempo de carreira tinha, quem era que estava operando e qual método que ele tinha feito, ele simplesmente pegava e dava as notas. E eu acho que talvez por isso os cirurgiões mais experientes possam ter perdido mais pontos na rúbrica que a gente fez e teve um resultado pior. Acho que é isso. Não sei, Não, com certeza se é isso, mas acho que é possível.
Uma outra coisa que eu acho que o Flávio já se adiantou é a questão da regulação, né? A gente fala em regulação, soa mal, mas não vou dizer regulação, mas certificação talvez de qualidade, porque talvez principalmente entre os mais jovens a gente vê isso como um fenômeno não só médico, mas global. Às vezes um vídeo mais engraçado, um vídeo mais bonito, um vídeo mais dinâmico, ele fica popular, e um vídeo mais técnico, o mais correto, o mais didático, não tem a mesma propagação. Então, sem dúvida que, de alguma forma, não uma restrição, mas uma certificação, uma validação, alguma forma de pontuação, eu acho que deveria acontecer, né? Eu acho que essa regulação ou certificação dos conteúdos online seria uma coisa importante. Quer dizer, nem todos os conteúdos seriam validados e certificados, mas aqueles que o fossem trariam uma segurança de quem está assistindo de que aquilo lá é legal, né? É uma coisa interessante. Porque acho uma ferramenta cada vez mais importante, mas, por outro lado, também perigosa, porque você pega um maluco aí botando coisas e buscando likes e propagação e falando de coisas, né? A gente tem aí não médicos, inclusive, colocando já no outro extremo vídeos de curar doença olhando para o sol, né? Batendo o pé no chão e com milhões aí de likes. Como você vê esse caminho da qualificação desses vídeos, né? Porque isso seria uma coisa importante, o Flávio já tocou nisso. Você pensa em algum caminho para poder tornar isso mais relevante? Eu tenho o mesmo medo e os mesmos receios, as mesmas preocupações. Eu acho que o vídeo cirúrgico pode. A minha opinião é que um vídeo cirúrgico complementar ao ensino, ele, obviamente, ele não guia, que nem esse negócio de buscar um vídeo cirúrgico para se preparar para a cirurgia. Legal, beleza, acho que é importante, eu também faço isso. Só que ele não é suficiente, ele não é a única coisa que você vai buscar na hora de se preparar para uma cirurgia. Você pode usar o vídeo cirúrgico exatamente como uma ilustração num livro, igual um desenho bem feito no livro. Um desenho de técnica cirúrgica, inclusive, é muito mais limitado do que um vídeo cirúrgico. Então, aqueles esquemas que a gente tem lá, publicação de uma técnica nova de, sei lá, de fixação escleral. Aí você vê vários desenhozinhos do passo a passo. Assistir um vídeo faz muito mais sentido do que ficar lendo e tentar interpretar aquele desenho. Mas eles se complementam, eles são coisas complementares. Eu acho que a função do vídeo cirúrgico no ensino complementar é exatamente o de uma ilustração, só que é uma ilustração dinâmica, é um filme, algo que serve para entretenimento e que acaba servindo para você aprender também, já que você... E a partir daí ler o paper, ler livros, discutir com colegas que já conhecem aquela técnica, como é que eles fazem, quais são as... Porque mesmo o vídeo cirúrgico é difícil de mostrar o passo a passo e cada detalhe que você precisa ali, né? Na telementoria a gente vê isso, né? Para não cruzar os fios do Goretex ali na técnica, tem milhões de detalhes que eu simplesmente não consigo colocar num vídeo curto editado em 3 ou 5 minutos. Você precisa parar e explicar com calma, senão a pessoa vai desbravar a cirurgia, vai chegar lá e falar, não, eu sei fazer, e vai sofrer muito no intraoperatório. Então, primeiro, eu acho que tem que tentar passar essa consciência para a comunidade geral nossa, de retinólogos, de que não é algo suficiente, não é uma coisa única que você vai usar. Em segundo lugar, seguir o exemplo do que as sociedades de cirurgia de aparelho digestivo, laparoscopia fizeram. Eles já usam vídeos há muito tempo por conta da laparoscopia. Eles, em 2019 ou 2018, eu não sei, eles publicaram guidelines de como deveria ser reportado um vídeo de laparoscopia para ter conteúdo educacional adequado. Eles também não têm uma curadoria, mas eles têm uma recomendação. Então, a sociedade sabe o que se espera na hora de publicar um vídeo. E eles usam muito essa questão da telementoria. Eu conheço pessoas e discuti com pessoas que fazem isso no dia a dia e orientam à distância para os Estados Unidos, para a Arábia Saudita, para a América Latina toda, procedimentos cirúrgicos de aparelho digestivo. É uma sociedade que está bem avançada quanto a isso. E o que eu quero com a tese, com esses estudos, é que a oftalmologia se atente para isso também, que a gente possa... É um trabalho de grupo, né? Não é um trabalho para uma pessoa só, é um trabalho para a gente sentar, discutir, reunir, para tentar ver como as peculiaridades dentro da nossa área servem para tentar avançar nisso, já que isso é uma realidade, já que isso já é bem utilizado. Você acha que essa modalidade pode já servir para certificação também?
seja uma certificação de um programa de treinamento, seleção, ou até mesmo de revalidação de licença de determinada especialidade? Não, isoladamente, assim, somente olhando um vídeo, alguma coisa assim, eu acredito que não. Eu acho que é o que eu falei, eu acho que é uma ferramenta sempre complementar que não vai substituir os outros métodos tradicionais de ensino cirúrgico. Ele deve somente ajudar, mas acho que não, para servir para uma certificação ou para uma revalidação, não. Acho que o que o Flávio falou, aliar as ferramentas de learning com uma parte prática é interessante, né? Mesmo se ela fosse teleorientada, se tiver um método de teleorientação num modelo que você consiga certificar que a pessoa está apta ali para operar, eu acho que isso sim é possível. Mas eu acho que ainda não substitui o fato de você ter que ir antes para o wet lab, para o dry lab, para certificar. É. Assim, uma coisa que você não mencionou, do ponto de vista do orientador, né? Quais foram as dificuldades que você enfrentou na teleorientação? A dificuldade principal que eu gostaria que fosse resolvida, e acho que a gente tem tecnologia para isso, é eu poder ter a mesma visualização em 2D. É ok, mas é óbvio que se eu tivesse. Imagina que, sei lá, você está viajando e o seu fellow vai operar um caso e você quer participar daquele caso. Se você está no seu local e consegue ter algum instrumento que te dê a visualização em 3D exatamente igual ao que ele está tendo lá à distância, no futuro isso é o ideal. Então, para um teleorientador, se eu pudesse ter exatamente a mesma visualização do cirurgião, isso seria interessante. Eu acho que a gente tem tecnologia e tem como desenvolver isso para o futuro. A internet está cada vez mais estável, cada vez mais rápida, cada vez mais acessível. Eu acho que os instrumentos que hoje em dia são grandes, o Ingenuity não vai ser grande para o resto da vida, ele vai diminuir de tamanho, ele vai melhorar em termos de processamento, vão surgir outros métodos de visualização semelhantes ao que ele faz, mas eu acho que eles devem já ser desenvolvidos com esse propósito também, de uma pessoa que está à distância conseguir ter exatamente a mesma visualização do cirurgião ali. Eu acho que o principal é isso. Não tive dificuldades com a comunicação percebidas no momento, assim, de falar assim, não, olha aqui para o computador que eu vou te explicar uma coisa. Eu podia fazer mímica, explicar, são 2 pontos aqui. Então, esse processo de comunicação não foi difícil. Eu não tive falhas técnicas importantes. A que teve falha técnica de transmissão e que a gente tirou foi porque ela deu um erro na gravação. Então, no final, no último passo, ela deu um problema na comunicação, que eu perdi a imagem da pessoa, eu só conseguia falar com ela, e quando eu fui ver, não gravou aquele último passo, aí a gente tirou isso da amostra e classificou como falha cirúrgica, mas não teve uma coisa da internet cair e eu não consegui continuar. Entendi. Você se sentiria já seguro para fazer uma teleorientação em pacientes humanos? Não, eu acho que a gente tem que pensar no método melhor para isso. Quando eu discuti com o pessoal lá de laparoscopia, o que eles fazem? Eles já fazem cirurgias reais, né? Uma coisa interessante ele coloca o fone no cirurgião, então somente o cirurgião principal escuta o teleorientador. Isso serve para não tirar a autoridade dele na sala. Então, o fato de todo mundo ficar ouvindo a conversa pode tirar um pouquinho a autoridade de que quem manda ali, quem comanda aquele local ali é ele. Eu acho que isso é importante manter, né? Então, ele tem um fone, ele consegue ver a pessoa, tem um sistema já bem estabelecido de câmeras, eles têm um equipamento mesmo, de uma indústria que fez. É um box de teleorientação que eles abrem, instalam na sala toda, e aí tem um processo de comunicação já bem estabelecido. Mas isso não foi desenvolvido ainda, né? A gente só fez um modelo, que, como eu disse, eu não sei se é o modelo ideal, eu não sei se serve para outras técnicas, eu não sei ainda se serve para a distância, porque eu estava na sala ao lado, eu não sofri nada com delay de imagens, zero. Mas se eu tivesse em outra cidade, ou se eu tivesse em outro estado, ou em outro país, como será que ia ser a comunicação com a questão do atraso de comunicação? Eu acho que isso tem ainda o que melhorar e o que ser aprimorado. Então, a gente tem
a porta aberta para desenvolver a teleorientação numa cirurgia real, mas ainda precisa ser estudada. Outra coisa, de maneira ética, né? Se eu for fazer um modelo desse, eu tenho que pensar num cirurgião de backup. Então, eu sou teleorientador, experiente na técnica e estou orientando uma pessoa à distância numa cirurgia real. Mas se tiver algum problema na internet ou qualquer coisa, tem que ter alguém lá na sala que vá assumir o papel do orientador naquele momento. Então, a gente tem que ter todos esses cuidados éticos e antes de desenvolver o melhor modelo dentro da oftalmologia para isso. É um caminho a ser. Uma outra coisa aí, só uma curiosidade, é que eu já fui instrutor de voo, né? Eu sou piloto, e os pilotos, mesmo os comerciais, eles precisam anualmente fazer horas de simulador, né, do aparelho que eles voam. Eles têm que se certificar, é caro, alguns têm que ir para os Estados Unidos fazer o simulador específico, né? E não é só de Boeing, até o King Air, que é um avião executivo, é preciso isso, e tem que ser dos Estados Unidos, então é um negócio meio caro, é complexo. E assim, uma coisa que o simulador faz é apresentar situações de emergência ou inusitadas, porque esse é o primeiro estágio de treinamento, onde é assim, mar azul, né? Quer dizer, está lá o simular, é quietinho, tudo controlado, né? Existe uma perspectiva de você conseguir induzir situações de estresse, situações não planejadas, né, nesse treinamento? Você acha que isso é o futuro? O que que você pensa sobre isso? Eu acho que sim, a Marina sabe melhor do que ninguém aí sobre simuladores e o que a gente consegue fazer e deixar de fazer. Eu acho que depende muito ainda da empresa colocar esse tipo de situação para ser treinada, né? E os modelinhos como simular, e no Brasil estão surgindo modelos bem reais também para cirurgia de catarata. Esse modelo brasileiro, por exemplo, você consegue fazer a faco e ele imita bastante de uma maneira muito legal o cristalino, e você pode usar o mesmo modelo para fazer uma ruptura de cápsula e usar, treinar aquela situação para fazer a vitrectomia anterior. Então, eu acho que tem muito o que desenvolver, mas dá para fazer, e eu acho que é super importante a gente criar modelos para esse tipo de situação mesmo. É muito mais fácil você treinar. A dificuldade desses modelinhos de olho, às vezes, é que, por exemplo, o Simulai, daquele jeito que a gente está operando, ele não tem a cabeça. Então, é só um olhinho e ele tira o apoio da sua mão. Então, não é exatamente a sensação de você estar operando um olho real, né? Outros modelos têm a cabeça e você coloca o modelinho dentro ali da órbita para imitar um pouquinho melhor. Então, eu acho que as coisas vão surgindo e vão melhorando, mas eu acho um ponto extremamente importante nos simuladores treinar para situações difíceis, né? Treinar para as desavenças. Mesmo porque isso pode ser o prenúncio do próximo passo, que seria a cirurgia robótica na oftalmologia, né? A gente já tem, né, algumas iniciativas, né, no grupo suíço. Eu participei, assim, acompanhei o desenvolvimento de alguns modelos, porque eu tenho um primo que tornou-se americano, ele participou do desenvolvimento do Da Vinci, depois ele de uma empresa chamada Hansen Medical, de cirurgia vascular. E aí era o Departamento de Estado americano até que tinha interesse, porque era uma coisa para fazer cirurgia remota em cenários de guerra, né? E acho que talvez a cirurgia oftalmológica no futuro caminhe até para, antes da cirurgia autônoma, né? A gente pensando em inteligência artificial, o que poderia acontecer seria exatamente o acesso remoto e a cirurgia robótica em campos de difícil acesso. E nesse sentido, acho que esse é um passo que pode contribuir. Não sei o que você pensa sobre isso. Não, eu também acho. Eu acho que o futuro da oftalmologia vai passar também pela questão da cirurgia robótica. Eu lembro que a inspiração para buscar essa questão da teleorientação e começar a estudar um pouquinho sobre isso foi de um TED Talks que eu assisti há uns anos atrás. Eu não sei se bobear, foi um pouquinho antes da pandemia. E a cirurgiã falava sobre a possibilidade de você orientar cirurgiões em áreas remotas. Foi bem interessante a explicação do que ela fazia. Era uma cirurgiã geral. E aí que veio a inspiração para pensar nisso, começar a pensar nisso dentro da oftalmologia. Ok, olha, não tenho mais nenhuma recomendação ou arguição. Queria só elogiar o brilhante trabalho aí, já de repercussão grande, como todos sabemos, e agradecer pelo convite, uma oportunidade valiosa de estar aqui com vocês. Tá? Parabéns. Muito obrigado. Convido a doutora Marina Rosenblatt, por favor. Obrigada, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui hoje.
Eu vou dividir meu comentário em 3 partes. Então, primeiro, eu queria falar referente ao Felipe, né? Anotei algumas coisas para falar. Eu acho que, como eu já tinha dito anteriormente, eu acho essa proposta muito inovadora. Se você olha a lista de referências, tem poucas referências bibliográficas, o que mostra a dificuldade do trabalho que ele desenvolveu, porque provavelmente não tinham protocolos, ele teve que validar todas as propostas que ele se propôs a estudar. Então, isso foi com certeza uma dificuldade a mais. E também é um estudo muito consistente com a prática do dia a dia que ele vem desenvolvendo, como já foi dito também. Então, ele tem esses grupos, o Retina Tips, o Orbit, que são experiências de sucesso. Quando ele era fellow, eu era residente. Então, eu posso dizer até do ponto de vista de... Ele, como mentor, sempre foi dessa forma. Ele sempre, desde a formação na Escola Paulista, explicava, ele tinha sempre um caderno que ele anotava os casos cirúrgicos e eu achava assim extremamente didático essa forma como ele via. Então é uma coisa que você vê que é da sua personalidade mesmo, e por isso que eu acho que a tese foi tão frutífera, porque é consistente com a sua ideologia pessoal. E também mostra outra característica que eu acho que foi explicitada nessa tese, o seu caráter versátil. Então, se um caminho não dá certo, se você tem alguma dificuldade do âmbito profissional ou pessoal, você não mede esforços, né? Você reinventa, você sempre acha uma solução, acho que nos diferentes aspectos da vida, então isso também se extrapola para a tese e mostra que você, né, fez um projeto inovador e que teve muitos frutos e papers assim de alto impacto. Então, esse é o meu primeiro comentário. Eu vou também fazer um comentário referente à tese em si, com alguns aspectos. Então, na primeira página, eu acho que escapou para 2023. Então, sempre no começo do ano a gente tem essa dificuldade, né? Então, passar para 2024 na página inicial. E nesses comentários que eu vou fazer estruturais, também faço minha meia-culpa, porque eu já tinha lido a tese na qualificação. Então, é uma coisa que talvez para mim também escapou. Quando a gente vai para a página de resumo, que é a página 9, em algarismos romanos, quando se fala do estudo 2, você descreve como transversal. Como fala do estudo 3, você também faz uma menção ao design do estudo, que é randomizado e controlado. Então, eu acho que cabe, para manter o paralelismo da frase no estudo 1, falar que ele também foi transversal, para fazer da mesma forma em todos os estudos, a descrição da metodologia, uma vez que você se propõe a falar dela. Meu próximo comentário é na página de introdução 4. Tem alguns momentos que a gente tem uma duplicidade de termos. Então, por exemplo, quando você vai para o segundo parágrafo, né, que, na página 4, que fala a acessibilidade global da internet redefiniu como acessamos. Então, talvez tirar o alcance global, alguma coisa para tornar a leitura mais fácil, né? Não ter essa duplicidade de palavras. Outro aspecto, quando se vai para a página 8 da introdução, tem alguns termos que eu acho que a gente tem que trazer para o português, porque uma vez que a gente se propõe a fazer a tese em português, aí tem que uniformizar, a não ser que tenha um termo em inglês que seja insubstituível. Então, em alguns momentos da tese aparece a palavra guideline. É uma palavra consagrada, mas eu acho que não tem problema trazer para diretriz. Quando a gente fala na aula, também tem algumas vezes que você fala survey, então talvez falar pesquisa, global score, uma pontuação global, para não, né, assim, não fazer essa mistura de línguas. Outro detalhe total é que da introdução na página 9, na legenda da figura 1, o termo diferentes e abordagens não tem um espaço. É só assim, né? Para fazer um pente fino de tudo. Então, separar essas duas palavras. Na página 14 da introdução, aí, novamente, a gente tem a palavra score. Então, talvez score pode ser pontuação, né? Trazer para o português. E aí eu vou dar um pitaco de novo na parte do simulador. Então, daí você colocou, que a gente já tinha discutido na qualificação, outras interferências farmacológicas, beta-bloqueador, e daí não tem uma referência. Talvez colocar uma referência de um dos trabalhos, assim, que a gente tem do retina, do oftalmology, a retina, aquelas partes do beta-bloqueador, cafeína, álcool, acho que falta uma referência final no parágrafo.
Na página 16 da introdução, tem também, na primeira linha, está escrito assim, cirurgiões proficientes definem sua proficiência. Então, na mesma ideia, talvez cirurgiões experientes, para não ter essa duplicidade do termo. E na página anterior, na página 15 da introdução, a última linha, está escrito assim: o módulo dedicado à capsulotomia, baseado em física, não apenas permite que. Esse baseado em física, eu não entendi o contexto, eu tiraria esse termo, baseado em física. Eu acho que talvez era um brainstorm que você estava pensando assim, na frase, no momento. Agora, quando a gente vai para a página 21 de objetivos, novamente a gente tem uns termos. Então, expertise eu trocaria por experiência. Isso no objetivo 2 e no objetivo 3, se repete a palavra. E no objetivo do estudo 3, na segunda linha, está escrito assim: uma ferramenta complementar para o treinamento de cirurgiões e diferentes níveis. Então, de diferentes níveis. Só essa palavra para corrigir a gramatical. Aí, nós vamos mais para frente. E aí eu vou trazer para discussão novamente essa questão que já foi dita anteriormente. Por que teve essa diferença de performance nos médicos que tinham mais de 13 anos de experiência? Por que eles foram, talvez, pior no método de telementoria em relação ao ensino presencial? Na página 64 da discussão, você já coloca isso que foi dito agora anteriormente, que talvez eles não tivessem aquela atenção, que eles iniciassem antes do término da instrução. Eu acho que sim, me parece, né, uma coisa que faz muito sentido, mas talvez ampliar um pouco a discussão nesse ponto. Aspectos que eu pensei, mas não sei se você acha que sejam aplicáveis. Será que essa talvez relativa menor atenção dos cirurgiões mais sêniores explicitaria uma sutil diferença que tem na telementoria, da mentoria presencial, e aí sim você seria capaz de ver essa diferença de performance entre os dois grupos, uma vez que o cirurgião atento, você acaba encobrindo essa diferença. O cirurgião menos atento, aí explicitar essa diferença sutil que a gente sabe que existe. Ou talvez se um cirurgião mais experiente teria um preconceito contra a técnica no sentido de, eu não acredito muito nisso, isso não está de acordo com o meu estilo de aprendizado. Eu tive toda uma vida que eu tive um aprendizado presencial e isso não me parece uma coisa válida para o âmbito cirúrgico, então eu não vou valorizar e não vou ter um preciosismo na prática do que está sendo proposto. Então, eu não acho que é o único argumento que pode ser discutido nesse momento, a atenção do médico. Eu não sei se você acha isso plausível. Sim, acho que sim. Eu acho que às vezes é difícil escrever sobre isso, porque fica muito na elucubração, né? É difícil, a gente não sabe exatamente o motivo, e eu tentei discutir na parte escrita da tese essas possibilidades de ser a falta de experiência com o método de visualização, e a Sung falou disso, né? Coloca um pouco da sua percepção, do que você sentiu enquanto você estava orientando para a gente tentar discutir um pouco mais. Mas é difícil, né? É difícil saber o que causou. Eu não consegui perceber essa coisa de um possível desinteresse, não. Eu acho que mesmo teleorientado, estava todo mundo focado ali, gostando de participar. Foi uma experiência legal, que todo mundo saía um pouco animado, assim. Independente se era teleorientado ou orientado presencialmente, a maioria das pessoas gostou de treinar no modelo de olho. Tinha até uma avaliação que a gente fez, essa coisa de como foi a experiência com o Simular, e como foi a experiência com o Ingenuity, e como foi a experiência geral do seu treinamento, e a maioria das pessoas tinha uma experiência realmente boa. Mas eu acredito que dá para melhorar, sim. Acho que dá para pensar em mais coisas para a gente não discutir uma coisa isolada nessa explicação. Porque é um lado muito interessante da tese, né? De tentar explorar melhor. E aí, o último comentário estrutural que eu tenho é na página 68 das conclusões, que, novamente, a gente tem a palavra guidelines, que eu substituiria por diretrizes, e expertise por experiência. Então, esses são os meus comentários estruturais. Agora, eu vou para a minha terceira parte,
que eu queria discutir com você, que eu acho mais interessante, aspectos filosóficos, né? Também me ocorreu essa questão se seria aplicável ao ambiente cirúrgico real, que eu acho que isso já foi discutido, educação médica à distância, será que a gente está nesse momento, você já expôs? Eu vou trazer agora 3 outros aspectos que eu queria falar com você. Então, primeiro, que acho que também já foi introduzido um pouco, o aspecto ético e legal. Então, por exemplo, se tem um erro, eu quero saber sua percepção naquele procedimento. Será que o telementor ele pode ser legalmente responsabilizado por isso? Ou a culpa seria culpa não, né? A responsabilidade, acho que é o termo melhor, daquela pessoa, daquele aluno que está operando. E aí, trazendo para os outros estudos também, uma vez que você está divulgando uma informação que não é real, como foi dito pelo Flávio Rezendes, que não é a nossa prática, será que isso poderia ser equiparado a uma fake news, assim como ocorre no âmbito político, que a pessoa é indiretamente penalizada, porque ela está difundindo uma informação que pode, a longo prazo, trazer um malefício, né, para esse paciente, ou até uma situação hipotética, assim, que daí beiraria o absurdo. Então, a pessoa, por exemplo, eu vi X vídeos cirúrgicos, como já foi dito. Então, será que se ocorrer eventualmente um erro, eu não seria mais considerado perito, uma vez que eu tenho expertise, eu fui treinado com base nessa e-learning? Como que você vê essa coisa ética dos 3 trabalhos? Eu acho que a coisa ética dos 3 trabalhos ainda tem que aprimorar. Vou começar pela pergunta inicial que você fez, que é se o médico telementor pode ser responsabilizado por qualquer coisa. Acho que sim, acho que ele, a partir do momento que você validou a telementoria, você informou que vai acontecer a telementoria para o paciente, para o familiar, para toda a equipe, tem que ser uma coisa oficial. E acho que a pessoa que é o telementor, ela está na equipe cirúrgica, ela faz parte. Se algum problema acontecer com essa cirurgia que vá para uma situação legal, ele é membro da equipe, como qualquer outro. Acho que isso tem que ser assim. Na hora de regulamentar a telementoria lá no futuro, eu acho que o telementor é um membro da equipe cirúrgica, claro, ele tem responsabilidade legal, igual um mentor, né? Igual uma pessoa que está ali sei lá, aí na Escola Paulista e está com um cirurgião mais novo, é ele que toma as rédeas junto ali com a pessoa que está aprendendo, mas ele tem responsabilidade legal, tem responsabilidade naquele caso, obviamente. Quanto aos vídeos cirúrgicos, é mais difícil você responsabilizar alguém porque colocou uma coisa, a não ser que seja coisa muito absurda. Então, sei lá, a pessoa está lá falando que ao invés do óleo de silicone, ele injetou ozônio na cavidade vítrea, né? Está na moda o ozônio. E uma coisa que fuja muito do esperado, assim, o cara coloca uns absurdos desse tipo e alguém provar que ele está influenciando e que outras pessoas estão usando por conta disso, obviamente ele vai ser penalizado também. Já em variações de técnica, ele fazer uma coisa que não está exatamente da maneira adequada é difícil, né? Às vezes é só um pequeno deslize, ou ele podia ter feito melhor aquele passo, mas ele não fez, né? Aí é muito difícil você chegar e penalizar. Quanto à certificação, eu acho que ver vídeo cirúrgico ou assistir vídeo cirúrgico em plataforma digital não vale nada, né? Eu acho que ou ele faz parte de um programa de treinamento, um curso, e nesse curso tem tantas horas de vídeos cirúrgicos para ele assistir, e tem outros métodos de avaliação, e tem outros métodos de ensino, e tem uma certificação de que ele fez a prova, que ele leu tal coisa, e que ele participou do wet lab ou do hands-on. Aí sim eu acho que você consegue certificar de alguma maneira, depende de quem que é que está certificando também, né? De maneira ideal, uma universidade, algum um curso de pós-graduação oficial que está certificando aquilo ali. E aí sim ele pode ser considerado perito naquela área. Senão não vale nada, né? Acho que é um documento que não valeria nada também. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. A Siri está dando palpite aqui. Está dando dicas. Bom, então, perfeito. Fazer outro enfoque. Então, veja, a gente falou muito da posição do mentor e do aluno, né? Como ambos veem essa situação de telementoria. Só que tem um outro aspecto, que tem o paciente por trás. Então, eu queria saber, do ponto de vista que você vê, como que
a gente poderia eventualmente propor ao paciente que ele seria teleorientado. Como que você acha que que ele vai receber esse tipo de informação? Então, quando eu estava na Johns Hopkins, eles desenvolvem um projeto de robótica. E isso era uma grande questão, porque um dos grandes empecilhos que se tinha, embora era uma tecnologia validada, na Holanda já se fizeram alguns casos, como foi dito, pelo robô Precise, que é um robô de teleoperação, o paciente não confia, porque é uma coisa nova, é uma coisa que ele não está habituado. Então, como que a gente poderia transpor essa barreira do ponto de vista do paciente? E aí, trazendo para os outros estudos, se uma vez que vai ser divulgada a nível de YouTube, internet, uma mídia de grande alcance, aquele momento cirúrgico, mesmo que você não consiga identificar o paciente, você está expondo um momento pessoal, um momento íntimo do paciente, que é o intraoperatório dele. Ele deve saber disso, a gente deve aplicar um termo de consentimento, como que a gente regulariza essa prática? Não, eu acho que, obviamente, isso tem que ser regularizado. Igual é uma cirurgia ao vivo para um congresso, igual é uma orientação cirúrgica qualquer, né? Eu acho que para o aluno que está em aprendizado, normalmente a gente não tem isso, né? De chegar ou falar, ó, eu que estou na sua cirurgia, ele vai entrar junto comigo e essa conversa muitas vezes pula, mas o ideal era que ela acontecesse sempre, né? Mas é óbvio, você tem que explicar para ele, falar, em primeiro lugar, eu acho que a teleorientação, ela não é para orientar a pessoa que não sabe nada sobre aquele assunto e que vai cair de paraquedas e sentar no banquinho e vai começar uma técnica do zero. Eu acho que ela ajuda cirurgiões experientes que não têm tanta segurança com determinado tipo de técnica a ter alguém do lado ali. Faz diferença, né? Às vezes a gente, sei lá, tá acostumado, opera vários casos. Tem um caso muito diferente, às vezes tem alguém ali da córnea do seu lado, ou alguém do glaucoma do seu lado, para você tirar dúvida ou fazer alguma coisa durante o procedimento, te dá segurança. Ou alguém mais experiente. Então, o Flávio Rezende, que está aí, que faz muito cirurgia endoscópica, se algum dia eu precisasse fazer uma cirurgia endoscópica, claro, eu ia ter que estudar tudo, ia ter que ter aparelho certo, ia ter que fazer um treinamento, e seria legal na primeira cirurgia ter ele junto para me dar as dicas, os toques, né? Então, eu acho que é essa situação que ajuda. E o paciente, obviamente, tem que ser informado, tem que ter no termo consentimento, falando como que será o método, ele tem todo o direito de recusar ou de não. Mas eu acho que a explicação, eu acho que tudo está na conversa com ele, com a família. Falar, oh, seu caso é difícil, é um caso especial, e aí tem cirurgiões aí do Canadá que são muito experientes com isso, eles vão me ajudar lá do Canadá a conversar comigo e me ajudar aqui no procedimento, por isso que você vai ouvir em alguns momentos eu conversando com alguém, mas eu acho que não teria uma restrição se tudo ficar bem transparente, bem claro para a pessoa, não. Mas, mais uma vez, eu não acho que é uma coisa, eu quero começar a fazer, eu não faço vitrectomia, eu vou pegar um teleorientador que vai me ensinar a fazer vitrectomia aqui agora. Eu vou sentar aqui, não, isso não é o que eu vejo como a situação ideal para ser aplicada essa ferramenta. Joia. E agora um último ponto, referente a uma limitação que eu vejo da telementoria, e eu quero saber o teu ponto de vista. Quanto ao potencial de exacerbar uma desigualdade já existente do ponto de vista educacional. Então, se a gente considera o teu estudo, foram usados equipamentos caros, de última tecnologia, a Ingenuity. Então, realmente, um local que queira aprender com um cirurgião expert, a melhor pessoa que se tem aquilo, e ela, como um pré-requisito, precisa ter, de alguma forma, uma tecnologia para que a informação chegue na forma de telementoria. Mas quando você fala de um centro remoto, às vezes a pessoa não vai ter esse tipo de microscópio, esse tipo de velocidade de conexão. Então, será que talvez a telementoria poderia exacerbar a desigualdade do ponto de vista tecnológico, educacional e financeiro que se tem entre os países, ao invés de que a gente sempre pensa, vamos equilibrar, vamos tornar toda a prática regulamentada a nível global? Às vezes não, às vezes podem ter países que não vão nem conseguir ter acesso a esse tipo de tecnologia para que a informação chegue. Eu queria saber teu ponto de vista quanto a isso. Eu acho que as melhorias nos equipamentos vão trazer uma coisa mais nivelada e mais barata. A partir do momento que a ferramenta for estudada e
a gente vê que tem valor, que é útil, igual tem aí o box na laparoscopia, que as pessoas pegam uma caixa e conseguem levar de um canto para outro, você pode combinar. A princípio, eu acho que a comunicação entre universidades seria interessante, né? Então, de repente, a Universidade Federal de São Paulo, que não é experiente numa técnica nova que surgiu de, sei lá, terapia gênica nos Estados Unidos, quer começar a fazer. E aí consegue fazer os dois centros se comunicarem. Os dois provavelmente vai ter uma estrutura em que é possível fazer. Mas a partir do momento que os novos equipamentos de visualização forem incorporando a telementoria no design dele, eu acho que isso fica mais fácil. Antigamente, o computador ele ocupava um espaço enorme, gigante, numa sala grande. Hoje em dia, a gente tem um celular pequeno que tem um processamento muito maior. Então, a tecnologia vem para meio que nivelar ou para tornar mais acessível isso para eventos. Mas eu acredito que sim. Eu acho que, a princípio, se você for fazer o mesmo método que a gente utilizou, você precisaria ter o Ingenuity. Não daria para a tela orientar de outra maneira. De repente, com uma câmera em 2D, daria, né? Você pegar uma placa de captura numa GoPro, que está acoplada no centro cirúrgico de alguém, jogar ela para o seu computador e jogar ela para o meu computador à distância, daria. Você teria a mesma visualização em 2D na teleorientação do que no Ingenuity, com uma qualidade de imagens pior do que do Ingenuity. Então, mas isso está no problema de ainda fazer o setting ideal, né? Fazer o que a gente precisa de estrutura ideal para isso funcionar. Eu acho que o maior desafio está na internet ainda, né? Não dá para confiar em qualquer internet, não dá para confiar de que não vai cair, de que vai ter falha de transmissão. Então, acho que o pior está ainda nessa coisa, mas eu acredito que em 10 anos isso não vai ser um problema. Perfeito. Legal. Obrigada. Muito obrigado, doutora Marina. Do doutor Michel aí de Fará, por favor. Bem, vamos lá. Bem, inicialmente, Eduardo, obrigado por estar me convidando, ter me convidado para participar dessa banca do Luiz Felipe, que eu admiro desde a época que estava aqui na Escola Paulista de Medicina. Parabéns, Luiz Felipe, pela excelente tese, excelente apresentação, algo de original realmente. E também parabéns, Juliana Prazeres, tenho certeza que contribuiu muito com seus insights e avaliações e sugestões durante todo esse processo. Vocês formam uma dupla incrível mesmo, um privilégio a Oftalmologia Nacional contar com dois jovens especialistas tão experientes e com tão boas intenções com relação à comunidade de uma forma geral, principalmente a comunidade oftalmológica e os pacientes que essa comunidade oftalmológica cuida, né, e procura beneficiar. Aqui eu estou vendo uma coisa que não é tão rara, é pouco frequente, mas não é tão rara, que é uma orientada como a Marina, que foi por você, né, durante o processo de formação, estar participando da banca do seu ex-orientador cirúrgico ou ambulatorial, né? Como aconteceu muitas vezes. Isso já aconteceu comigo também, por exemplo, no caso do Mário Mota, do Rio de Janeiro, que foi meu residente, eu fui residente dele, ele foi o meu R+, eu R-, e no final das contas eu também orientei a tese dele. É interessante como que ocorrem essas mudanças, mas em geral tem muito a ver também com a instituição em que nós estamos e continuamos, né? Então, a Marina continuou na Escola Paulista e teve um- um- uma evolução na carreira acadêmica muito rápida com o doutorado e agora já com pós-doutorado, rapidamente também resolvido e já começando o seu debut acho que não foi a primeira vez, né, Marina? Como banca. Mas é uma honra muito grande, assim, é inenarrável, é um prazer enorme. Eu me sinto Inenarrável, né? A gente são
momentos que marcam muito a gente e realmente parabéns também, Marina, por estar analisando tão bem a tese do Felipe. Felipe, eu posso te dizer, né? Eu sou formado há 45 anos, né? É, entre esses 40 e 45 anos iniciais lá atrás, uma das minhas maiores dificuldades de aprender a operar vitrectomia era a inexistência ou falta de vídeos cirúrgicos. Era uma grande dificuldade conseguir um vídeo e geralmente era não editado ainda e de má qualidade. E, por exemplo, eu queria assistir vídeos do Steve Charles, ou vídeos do Robert McNamara, ou do Robert Michaels, enfim, Mark Blumenkranz, grandes cirurgiões na ocasião, né? E era muito difícil. Basicamente, tinha quase que ligar para a pessoa ou conseguir com que um dos meus professores tivesse assim a gentileza de ligar, solicitar, e eu recebia o vídeo em uma fita VHS ou Super VHS para poder analisar, estudar, porque mesmo na sala de cirurgia, acompanhando a cirurgia, muitas vezes na fase de aprendizado e pela tensão de estar auxiliando médicos muito importantes, às vezes algum detalhe escapava e realmente era muito importante. Acho essa ideia maravilhosa. Ela vem preencher não uma lacuna da falta de vídeos, mas vem estimular uma seleção de vídeos, como você muito bem colocou. E eu acredito que as instituições que tenham uma estrutura adequada deveriam incluir no seu ensino uma série de vídeos em todas as especialidades, né? Desde a residência até a especialização, fellowship, e discutir esses vídeos durante a sua projeção em sessões, por exemplo, vamos usar o nosso exemplo da reunião do setor de retina e vítreo da Escola Paulista de Medicina, nas quintas-feiras, das 10 ao meio-dia. Todas as quintas-feiras nós temos essas reuniões. Tem aulas, tem apresentação de casos, mas também poderia ter um desses vídeos ou dois desses vídeos rotineiramente e aí discutidos por todo o staff, os residentes que estivessem passando, os fellows que estivessem também lá. Alguns não vão estar porque vão estar operando no centro cirúrgico, mas se nós tivéssemos isso de rotina, também seria um grande aprendizado, porque nós, sim, temos aulas, casos de discussão, apresentamos, mas não temos um programa de vídeos que cubra de A a Z, pelo menos, os pontos mais importantes da formação cirúrgica do cirurgião vítreo-retiniano e que pudesse passar com discussões, estandardizações, até vídeos ruins poderiam ser passados mostrando como maus exemplos de conduta, vamos dizer, cirúrgica, provavelmente retirando a identidade do cirurgião ou alguma coisa desse tipo, sob o ponto de vista ético. Mas colocar isso na prática, na rotina, eu entendo que seria muito bom. Essa lista de vídeos ampliaria bastante o conhecimento e acrescentaria um item selecionado, né? Tirando aí o viés dos casos ruins, como você falou, tudo muito bem feito, mas de conteúdo muito ruim. Então, é claro, teria uma seleção muito adequada para que isso viesse a colaborar. Você citou várias vezes o nome do sistema 3D digital, né? Porque muita gente confunde, né, 3D do microscópio como se não fosse 3D, né? Não, eu vou fazer a minha cirurgia em 3D, eu vou usar o Ingenuity. Bom, a outra não é em 3D? Eu fico sempre perguntando, porque é claro que é 3D, é um outro tipo de 3D, mas é 3D também. Uma pergunta que eu colocaria aqui para você seria se com o Artevo, né,
teria das AIS ou outro sistema 3D digital, seria também viável e seria o mesmo tipo de resultado, provavelmente, ou teria alguma dificuldade a mais? Na minha experiência com o Artevo, a gente tem um pouco mais, não sei se você vai compartilhar com essa ideia, mas me diga sim ou se não, um pouco mais de profundidade, um pouco mais de detalhamento para a cirurgia de segmento anterior e com Ingenuity, tanto anterior quanto posterior. Não é que o Artevo não sirva muito bem para o anterior, eu não tenho nenhum interesse comercial aqui, né? Tenho acesso a vários desses equipamentos e eu tenho essa impressão. Então, eu queria saber se, com você, como essa cirurgia vai estar mais ligada no segmento anterior, propriamente dito, né? Essa especificamente, se você chegou a testar com Artevo ou se você acha que também não teria nenhuma diferença. Pode responder isso. Não, eu não testei e não tenho muita experiência com ETV, mas eu acredito que daria sim para fazer. Como é uma cirurgia que não envolve passos, na verdade, os 9 passos que a gente colocou do estudo, eles não envolviam nada para o segmento posterior. Então, acho que. E o fato de ter uma entrada. A placa de captura que a gente colocou, ele é uma entrada USB, HDMI, na verdade, que é colocado numa placa de captura, pega aquela imagem e transmite para o computador. Então, daria para usar em qualquer câmera. É o mesmo sistema que às vezes as pessoas colocam ali no videogame para gravar um vídeo da pessoa jogando videogame e colocar no YouTube, né? Esses gamers, essas coisas no YouTube, eles usam placa de captura semelhante. Então, eu acredito que qualquer sistema de visualização em 3D, ou mesmo uma câmera, como eu disse, eu tenho no meu centro cirúrgico uma GoPro para gravar meus procedimentos. Eu conseguiria colocar uma placa de captura na GoPro e ela transmitir para o meu computador e eu transmitir para outro local também, sem problemas. Quanto ao resultado, eu não sei se seria exatamente a mesma coisa, porque eu não sei direito como seria a experiência da pessoa que não tem ainda familiaridade com o Artevo em manipular num procedimento único, né? Mas eu acho que daria para fazer sim. Eu acredito que a maioria das observações que eu faria já foram feitas. Sobre o ponto de vista estrutural ou do vernáculo, né? A Marina citou alguns detalhes. Um dos que não foi citado aqui é uma preferência, não é um erro, mas é uma preferência minha. Eu geralmente aconselho os meus estudantes a utilizar o termo média de idade, ao invés de idade média, por causa do fato de confundir um pouco a idade média com esse período histórico, né, das trevas da história humana, que muitas coisas boas aconteceram, é claro, mas também muitas catástrofes rolaram nessa época aí. Então, eu geralmente prefiro colocar a média de idade para deixar apenas mais claro. O único detalhe, Luiz Felipe, que novamente congratulo e a Juliana também por essa defesa brilhante e também pelo tema escolhido e vejo com uma boa perspectiva que essa sua tese pode se tornar uma linha de pesquisa com frutos ainda mais práticos, como já colocamos aqui com a participação mesmo com o paciente, o que vai ser muito mais complexo, né? Porque, como você mesmo colocou muito bem, o cirurgião é o responsável principal na sala de cirurgia, né? E sem que isso determine uma desconfiança ou uma perda de segurança do paciente no momento da sua orientação ou mentorização. Isso tem que ser feito de forma presencialmente, já tem que ser feito com muito cuidado, muita cautela, e virtualmente, então, mais ainda, né? Porque erros técnicos podem acontecer, dificuldades de transmissão podem acontecer, não aconteceram com você, evidentemente, mas poderiam acontecer e poderão acontecer. Então, esses processos, o backup também foi muito bem colocado aqui em toda essa discussão. No caso de ocorrer uma falha, ter quem assuma
esse procedimento ou oriente a fase que falta, né, de uma maneira presencial, mas você está de parabéns e realmente gostei muito de ter lido a sua tese e finalmente congratular o Eduardo, como sempre, um ícone, uma estrela que sempre brilha muito e orienta os seus alunos de forma sempre brilhante. E vejo também com muita felicidade que um ex-orientando meu, que é o Eduardo Rodrigues, está orientando cada vez mais tese, de forma cada vez mais brilhante, e eu fico muito feliz com isso, né? Quando a gente vê os nossos ex-orientandos brilharem, dentro da gente há um crescimento de uma alegria enorme, né? Por estar conseguindo essa multiplicação de conhecimento por meio de outros até melhores que nós. Então, parabéns a você, parabéns, Eduardo, parabéns, Juliana, mais uma vez. Obrigado. Felipe, quer falar? Não, queria agradecer pelas palavras. Essa correção que o Dr. Michel colocou da Idade Média, eu fiz em algum local. Eu vou passar um pente fino para ver onde mais tem na tese esse termo, e eu já corrigi, tomei cuidado na aula de corrigir isso também. Realmente pode gerar confusão. E obrigado pelas palavras, né? É uma honra. Agradeço a toda a banca. Certeza que o Felipe vai usar todos os comentários para correções e para projetos futuros, né? Vou orientar o Felipe porque foi uma tese, um aluno com muitos altos e baixos. A gente fica muito feliz aqui, assim, em ver pessoas que passam por altos e baixos e conseguem vencer e depois brilhar no final, né? É uma alegria muito grande. Uns breves comentários aqui, foi falado muito de conectivismo na tese, né? E também em mídia social, acho que uma sugestão para o futuro é a gente incluir o WhatsApp, né? Que não deixa de ser uma mídia social hoje em dia, além do YouTube, Facebook e Instagram, né? Na China, ano passado, já anunciaram uma cirurgia à distância, paciente sendo operado sem cirurgião na sala, né? Então, é uma coisa que a gente precisa realmente ficar alerta, né? E outro assunto também, o Felipe é um influenciador, né? E a gente realmente precisa de mais influenciadores de qualidade, né? Nas mídias, no YouTube, para que possamos ser bem representados por qualidade. Acho que o assunto de regulação, a certificação foi bastante comentado aqui, é uma coisa muito importante, a gente envolver as sociedades médicas também nesse assunto, né? Além das universidades. Eu acho que o Ingenuity e os sistemas digitais, né, não 3D, digitais, vieram para... Foi realmente uma revolução em cirurgia oftalmológica, de retina e na medicina, tanto para melhorar a precisão, a acurácia, mas também na educação, porque a gente consegue, o principal, a gente consegue ter o vídeo da cirurgia da mesma qualidade no momento da cirurgia, né? Acho que isso é porque a gente não precisa mais chegar no centro cirúrgico e se preocupar se o sistema de gravação está funcionando, não está, piorou, melhorou, configurações, etc. Agradeço a doutora Marina também pelos pontos de vista éticos, né, do paciente, que é muito importante, né? Se o paciente vai concordar e como vai ser realizado esse trabalho. Todos os outros membros da banca, o professor Michel Fará pela inspiração, né, sempre, pessoa muito importante na carreira de todos nós. E agora eu vou convidar a Joelma para os protocolos finais, acredito que a tese está aprovada, né? Nós deveríamos ser transferidos para uma outra sala, eu acredito, pela Joelma, não é, Joelma? Bom dia a todos. Doutor Eduardo, agora eu vou colocar todos os membros da banca na sala simultânea. Aí cada um dá um resultado. Aí depois a gente retorna para a sala principal. O momento.
ingressar. Sim.
e Eduardo Michele Rodrigues. Eu venho com muito prazer aprovar o aluno no doutorado, a tese de novas ferramentas de ensino cirúrgico à distância. Muito obrigado, doutor Luiz Felipe Lucato. Obrigado a todos pela presença. Tenham um ótimo dia. Obrigado a todos. Feliz demais de ter concluído essa etapa. Obrigado mais uma vez, doutor Eduardo, pela coragem, pela disponibilidade aí no momento que eu precisei de orientação e de mudar e de criar algo novo, me ajudar nisso. Obrigado a Parabéns, parabéns a todos aí, viu? Muito bem. Oi, doutora Denise. Bom dia. A senhora tinha colocado a data de outubro. Peraí, que eu coloquei aqui no calendário. Pronto, pessoal. Bom, 25 e parabéns, 26. Tchau. Que é uma, isso, é uma sexta e um sábado. Tchau, tchau, tchau.